Olá, boa noite. Calor escaldante em São Paulo. A gente vai para live explicando phrasal verbs, esses tipos de verbos. O que são, para que servem. E aqui a gente vai começar com a parte teórica, né? O que são phrasal verbs. No inglês, né, você tem diferentes tipos de verbos, né? Você tem os verbos auxiliares, os verbos modais, e os verbos principais e os phrasal verbs. Na questão assim dos verbos auxiliares, né, são só três, né, o be, do, have. Os verbos modais will, would, should e os outros. Você também tem os verbos principais na frase, né? Aí são centenas, né? Trabalhar, estudar, comer, beber, drink, eat, work, study, entre outros. E aí você tem uma coisa que não tem no português, né? Que são os phrasal verbs. Aí a gente vai para o primeiro ponto agora. São verbos que consistem de dois ou mais fragmentos, né? Que normalmente são o verbo e depois preposição ou advérbio do lado. Outro ponto também importante. O mesmo phrasal verb pode ter mais de um significado. Então, é aquela coisa, você pensa assim, eu aprendi esse phrasal verb, ele significa isso e acabou. Não tem outro significado possível. Não, às vezes pode ter. Às vezes pode ter, então você tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto, o significado de um phrasal verb, na maioria das vezes, ele não é parecido e não está relacionado com o verbo original. Então, por exemplo, se você pega o verbo get, por exemplo, get, que significa pegar, obter. Se você pega phrasal verbs como get up, get down, get on, get off, não adianta você tentar traduzir eles ao pé da letra, achar que tem alguma coisa relacionada com pegar ou com obter. São significados completamente diferentes. Aí aqui também a gente vai ver um exemplo, né? Não traduza phrasal verb de maneira literal. Outra coisa, a conjugação do phrasal verb é igual ao verbo normal. Aí agora a gente vai aprofundar aqui. Então, o primeiro ponto que eu falei, né? São verbos que consistem de dois ou mais fragmentos. Aí, no caso aqui, né? O exemplo que eu peguei foi o verbo get, que significa pegar, obter. Aí um tipo de phrasal verb, né? Get up, levantar. Então aqui você já tem que se acostumar. Uma coisa é o verbo sozinho, outra coisa é o verbo phrasal verb que tem duas ou três palavras. Aí aqui, né? Não fica pensando assim, se você sabe um significado de um phrasal verb, que você já sabe tudo, tá? Porque às vezes não é o caso. Então, por exemplo, aqui o take off, né? Por exemplo, take off your shoes seria tira os seus sapatos. Só que também o take off pode ser the plane took off. Pode estar falando sobre o verbo decolar, né? Falando sobre aviões ou qualquer tipo de objeto voador. Aí aqui, né, não traduza phrasal verb de maneira literal. Aí aqui eu dei esse exemplo, né? Se você pega, por exemplo, o phrasal verb give up e você coloca uma tradução literal nele, dar para cima, tá errado e não faz sentido nenhum. Só que se você pega da maneira certa, né, give up, com a tradução correta, desistir. Então você vê, tradução ao pé da letra, dar para cima. Só que o significado real de give up é desistir. Então, nunca traduza de maneira literal, que senão você não vai entender nada. O significado do phrasal verb, na maioria das vezes, não é parecido e não está relacionado ao verbo original. Então, por exemplo, turn up, aparecer, e turn, virar. Então, coisas completamente diferentes. E aqui, né, a conjugação verbal do verbo normal é igual ao phrasal verb. Aí aqui eu deixei dois verbos, work e workout, né? Trabalhar e fazer exercícios físicos. Para você entender uma conjugação verbal,
de um verbo em inglês, você tem que pensar nos seguintes pontos. Existe o infinitivo, o presente, né, que tem o verbo sem S e o verbo com S, o verbo no passado, no particípio e no NG. É tudo que você precisa saber e você já consegue conjugar um verbo de maneira completa. Então aqui, né, eu deixei aqui infinitivo to work e to work out. Se tem o to, o verbo tá no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado. Se for o presente, aí tira o to e tem as duas versões, sem S com S. Aí aqui o passado e o particípio, né? Como eu estou falando de um verbo regular, eles terminam com ed, mas também pode ter verbos irregulares, que aí cada conjugação vai ser de uma maneira completamente diferente. E por último, né, os verbos com ing. No caso seria trabalhando ou malhando, working out. Aí aqui eu deixei 15 phrasal verbs para a gente trabalhar, que são mais comuns, né? Alguns dos phrasal verbs mais comuns. Então, por exemplo, o take off to remove something, or for a plane to leave the ground. Então, o take off para remover algo ou um avião sair do chão. Então, duas coisas diferentes. Aí aqui, né? Example, please take off your shoes before entering the house. Por favor, tire seus sapatos antes de entrar na casa. Outro, o turn up, né? Que seria chegar ou aparecer, ou aumentar o volume e a intensidade. She didn't turn up for the meeting. Ela não apareceu para a reunião. Aí aqui o give up, né? To stop doing something or to surrender. Parar de fazer alguma coisa ou se render. Example, né? Don't give up on your dreams. Não desista dos seus sonhos. Aí aqui um exemplo de phrasal verb, né? Com 3 fragmentos. To look forward to. Que seria to anticipate or await eagerly. Então seria antecipar ou esperar por alguma coisa com muita ansiedade. Então, exemplo, eu estou esperando pelo final de semana. I'm looking forward to the weekend. Aí aqui o bring up. To mention or raise a topic in a conversation. Então, aqui, né, você mencionar ou levantar um tópico numa discussão, né? De você trazer um tópico para uma discussão. Então, por exemplo, I don't want to bring up the issue again. Eu não quero trazer esse tópico, né, para discussão de novo. Vamos para outros. O breakdown, né, to stop functioning or to analyze and simplify. Então pode ser algo parar de funcionar, né, quebrar, ou analisar e simplificar algo. Então você vê significados completamente diferentes. My car broke down on the way to work. O meu carro quebrou no caminho para o trabalho. Aí, o próximo, run out of, to exhaust the supply of something, né? Então, aqui run out of, seria no sentido de algo esgotou, acabou. Aí, aqui o exemplo, né? We ran out of milk, so I need to go to the store. Então, nós ficamos sem leite, então eu precisei ir para a loja. Come across, to find or meet by chance. Então, de você encontrar algo ou de você, no sentido assim, de você conhecer algo por coincidência. Encontrar algo por coincidência. Então, exemplo. I came across an old friend at the mall. Então, aqui, né, eu encontrei um velho amigo no shopping. Então, isso aqui, o came across, é no sentido de ele encontrou um amigo de uma maneira inesperada. Não foi combinado. Eles se encontraram no shopping sem marcar, foi por coincidência. O go on é um phrasal verb que é literalmente a mesma coisa que o continue, né? Continuar, o proceder. Então, to continue or proceed. E o exemplo aqui, né? The show must go on. O show tem que continuar, apesar das dificuldades técnicas. Aí o setup, né? To arrange or establish. Então, o setup de você estabelecer algo ou arrumar algo. Então, nós precisamos arrumar a reunião para discutir o projeto.
Aí que o look up, né? To search for information. Então você procurar pela informação. Aí o exemplo, can you look up that word in the dictionary? Então você pode procurar aquela palavra no dicionário. O turn down, to reject or decrease in intensity. Então aqui rejeitar ou diminuir a intensidade. Unfortunately, they turned down my job application. Então, infelizmente, eles rejeitaram o meu pedido de emprego, né? Figure out, to solve or understand. Então é para resolver ou entender algo. Example, I need some time to figure out the problem. Então eu preciso de algum tempo para entender, para solucionar esse problema. O bring down, to lower or reduce or to cause someone's downfall. Então para abaixar ou reduzir algo ou para causar a queda de alguém. Aí aqui, example, new regulations will bring down pollution levels. Então novas regulações vão diminuir os níveis de poluição. E o pick up, levantar ou aprender ou adquirir ou coletar. Can you pick up some groceries on your way home? Então você pode pegar algumas coisas do supermercado no caminho para casa. Aí aqui, né, a gente vai para os exercícios. Bring up, take off, turn up, looking forward to e give up. Então vamos para os exercícios aqui. The plane is scheduled to at 8 a.m. Então, o avião está marcado para as 8 horas da manhã. Marcado para quê? Para decolar. Então, a gente vai usar o take off. The plane is scheduled to take off at 8 a.m. Take off é a primeira. I invited Sarah to the party, but she didn't. Eu convidei a Sarah para a festa, mas ela não apareceu. Então, she didn't turn up. 3. It's important not to, even when faced with challenges. Então é importante não, mesmo quando você encara dificuldades. Então é importante não desistir. It's important not to give up, even when we faced with challenges. Exercise 4. I am meeting our neighbors next week. Então eu estou indo me encontrar, né, conhecer com os nossos vizinhos na semana que vem. Então esse daqui, né, vai ser o... Aqui. I am looking forward to meeting our new neighbors next week. E o último. During discussion, try not to controversial topics. É o último que sobrou, né, o bring up. Então, durante uma discussão, tente não trazer a discussão tópicos controversos. Próxima. Break down, run out of, come across, go on e o setup. Vamos lá. My car on the way to the airport and I had to call for assistance. Então a pessoa teve algum tipo de problema com o carro. Ele teve que ligar pro seguro. Então, my car broke down, né? Conjugado no passado, break down, broke down on the way to the airport. We need to buy groceries with milk and eggs. Então a gente precisa comprar coisas. Nós temos leite e ovos. Então, nesse caso aqui, né? Se nós precisamos comprar algo, então a próxima resposta é we need to buy groceries with run out of milk and eggs. Então, run out of, acabou o leite e os ovos. 3. While cleaning the attic, né? Então, quando você está limpando o sótão, I an old photo album from my childhood. Então, de maneira inesperada, eu encontrei um álbum da minha infância. I came across, né? Come across. Próxima. The team decided to, a task force to address the project's challenges. Então, a equipe decidiu
continuar com a força-tarefa e endereçar os desafios do projeto. Aí, apesar de problemas técnicos, o show tem que... Aí, go on, continuar. Despite technical issues, the show must go on. Aí aqui, look up, turn down, figure out, bring down, pick up. 1. Can you please the meaning of this word in the dictionary? Então, can you please look up, né? Procurar o significado dessa palavra no dicionário. Unfortunately, they decided to my proposal for the new project. Então, infelizmente, eles decidiram desistir da minha proposta para o novo projeto, né? To turn down my proposal for the new project. I need some time to how to solve this complex math problem. Então, eu preciso de um tempo para entender, figure out how to solve this complex math problem. Então, figure out, parecido com o verbo normal, understand. Como resolver, né? Então, eu preciso de tempo para entender, figure out how to solve this complex math problem. Próxima. The new regulations aim to pollution levels in the city. Então, as novas regulações têm como objetivo reduzir, né? Bring down os níveis de poluição na cidade. E o último. On your way home, could you use some fresh bread from the bakery? Então aqui, né, no caminho da casa, por favor, você podia pegar pão fresco na padaria? Então é isso. Deixa eu tirar aqui. Então aqui uma live curtinha, tá? E desde da teoria, todas as coisas que você tem que saber para poder analisar um phrasal verb de maneira correta, né? Deixei alguns dos phrasal verbs mais usados e alguns exercícios de preencher a lacuna. Então, eu espero que você tenha gostado dessa live. Se ficou alguma dúvida, deixa algum comentário e vejo vocês domingo que vem para a próxima live. Tchau, tchau.